Está sendo realizado na capital paulista o 9º Congresso Nacional de Estudos Tributários, que reúne os maiores tributaristas brasileiros. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e um dos palestrantes é o tributarista Marcelo Salomão, mestre em Direito Tributário, autor do livro ICMS nas Importações. Ele que vai falar sobre a antecipação na aquisição de mercadorias de outros estados. Professor Marcelo Salomão, o que vai ser discutido nesse tema que o senhor vai abordar aí sobre a antecipação na aquisição de mercadorias de outros estados, ou seja, o ICMS, aquela chamada guerra fiscal? Esse congresso está estudando o sistema tributário nacional e a estabilidade da Federação Brasileira em funções de diversas alterações que têm sido feitas na legislação e acabam, no nosso sentir, infringindo regras constitucionais sobre a própria estrutura do país. Certo. E o que precisa ser feito? Precisa respeitar a Constituição. O grande objetivo aqui é lembrar que o nosso sistema constitucional tributário é altamente respeitado no mundo inteiro. Mas, em contrapartida, o desrespeito à evolução legislativa do Brasil infraconstitucional também é cada vez maior. Ou seja, nós temos uma Constituição muito boa, mas temos normas infraconstitucionais tributárias que, lamentavelmente, não respeitam a Constituição. Nessa ânsia de aumentar a arrecadação tributária, se atropela a Constituição Federal. O doutor Marcelo Salomão, o problema está entre os estados ou entre a União e os estados? O problema maior hoje está entre os estados. Essa guerra fiscal surge do próprio interesse de aumentar a arrecadação, mas de forma a atropelar, como se um Estado pudesse ser mais forte que o outro, quando a Constituição deixa claro que eles estão em pé de igualdade, por isso é uma federação. E existe uma legislação nacional competente para equilibrar essa relação entre os Estados. E é exatamente isso que nós estamos trazendo nesse Congresso, para tentar revalidar, rememorar a força da Constituição e que nós temos uma norma de âmbito nacional, uma lei complementar, regulamentando as regras de ICMS. Então, que um Estado não é mais forte que o outro, que um Estado não pode legislar contra o outro, e sim tem que haver um respeito à legislação nacional. E hoje o que prega a legislação nacional? Causas excepcionais, embora o ICMS seja tributo de competência estadual, a Constituição, consciente de que poderia haver um problema pela federação, pelo formato de federação brasileira, estabeleceu, por exemplo, alíquotas máximas e mínimas para casos de importação, para casos de exportação, para alíquotas interestaduais, que é o meu tema especificamente, mas essas regras específicas é que estão sendo burladas. Então, ao olharmos para a Constituição Federal, ao olharmos para a lei complementar, se encontra perfeitamente uma diretriz. Que essa diretriz tem sido insuficiente para regulamentar, equilibrar esse jogo, essa guerra entre os estados, isso também é fato. Mas o que é preciso, então, é repensar essa legislação nacional e que o Poder Judiciário, efetivamente, inclusive como vem fazendo o Supremo Tribunal Federal, impedindo alterações em termos de alíquotas isoladas por parte dos estados. Então, há uma legislação constitucional, há uma legislação nacional, essa legislação nacional hoje insuficiente, o que vem permitindo que os estados briguem. Então, o que nós precisamos é de uma alteração, uma ampliação dessa legislação nacional. Estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, o tributarista Dr. Marcelo Salomão, ele que fala a respeito e é um dos participantes e coordenador do 9º Congresso Nacional de Estudos Tributários que acontece na capital paulista. Dr. Marcelo, o senhor poderia exemplificar? O ICMS hoje é 18%, né? E os estados cobram menos. Como é que funciona isso, essa guerra fiscal? Funciona assim. O 18% é a alíquota interna, então aí não tem briga, é quando uma empresa dentro de um estado vende para outra empresa dentro do estado, aí se aplica a alíquota interna, aí não tem briga. A briga, meu caro, é quando se vende de um estado para outro estado. A Constituição Federal autoriza, em função de reconhecer que há estados menos desenvolvidos economicamente, financeiramente, que a alíquota interestadual seja menor. Portanto, quando se vende para o Nordeste, diferente da alíquota interna de 18%, uma empresa de São Paulo vai recolher 7%. A venda para outros estados, que a alíquota é de 12%. E o que acontece?
Existem estados que, além da alíquota reduzida, concedem créditos, concedem benefícios para que essa alíquota fique ainda menor em termos de recolhimento. Então, a empresa, em vez de recolher 12, acaba recolhendo 2, acaba recolhendo 3, através de um benefício de crédito outorgado, crédito presumido, redução de base de cálculo. Esses benefícios só poderiam ser concedidos, segundo a Constituição Federal, se todos os outros estados concordassem. Por isso que existe um órgão que se chama CONFAS, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados. Por ser o ICMS um imposto de caráter nacional, cada vez que um estado quer dar um benefício, ele precisa da aprovação de todos os outros. Então, isso é que vem gerando um problema. Os estados concederem benefícios para os seus ICMS como se eles não tivessem caráter nacional. E aí cada estado faz da sua maneira, cada estado não aceita o que o outro estado faz, não tem estado santo nessa história, essa guerra não é uma guerra santa, e essa guerra, infelizmente, pode deixar como ferido ou morto o contribuinte. É o que nós não aceitamos. O que precisa é um estado poder combater o outro que age indevidamente, mas sem prejudicar um contribuinte que atuou com base na Constituição Federal. O consumidor, ele acaba pagando 2 vezes a taxação no estado e no outro, como é? O que acontece, esse tema especificamente que eu cuidarei aqui no Congresso, o Estado acaba cobrando antecipadamente o imposto. Então, veja, o Estado de origem já cobrou e o outro Estado, o Estado de destino, acaba cobrando antecipadamente. Então, existem, sim, inclusive, situações de cobrança em duplicidade, o que é o máximo do absurdo em termos tributários. Por isso que não acontece a reforma tributária, o doutor Marcelo Salomão? A reforma tributária é complicada porque os interesses dos estados efetivamente são distintos. E há uma preocupação muito grande se tornar uma das expectativas, um dos projetos que tem de reforma tributária é a possibilidade de transformar, de passar o ICMS para a competência da União. Seria muito bom, em termos de praticidade, de ter efetivamente uma legislação única, mas há uma dificuldade política, né, Arthur? Porque imagine os estados dependerem de repasse da União. Aí entra toda a questão política, débitos já existentes, partidos adversários. Então, efetivamente, eu acho muito difícil, uma pena, mas acho muito difícil que efetivamente se federalize o ICMS. O doutor Marcelo Salomão, no último dia 7 agora de dezembro, o impostômetro, conhecido nacionalmente da Associação Comercial de São Paulo, atingiu a marca de 1,4 trilhão de reais em cobranças de tributos federais, estaduais e municipais. É isso que o ICMS contribui, com cada vez mais aumentando isso aí e o cidadão sendo taxado? Lamentavelmente, sim. Em termos de imposto, o imposto que mais arrecada, que mais pesa no bolso do empresário brasileiro é o ICMS. As contribuições pesam muito também. Lembrando que as contribuições, PIS, COFINS, por exemplo, são de competência só da União, sem repasse para Estado e para município. Por isso a União vem arrecadando tanto. O triste é o seguinte, o impostômetro é bárbaro em termos de cidadania, para nós termos ideia do nível de tributação no Brasil, de como isso inviabiliza o Brasil. Mesmo nesse momento econômico maravilhoso, nós estaríamos em outra situação, mas muito melhor da que estamos, se houvesse compatibilidade das alíquotas tributárias, do custo tributário do Brasil com os países desenvolvidos. E olha que o impostômetro não indica, Arthur, outro dado fundamental. Uma coisa é quanto o empresário brasileiro demora, quantos meses ele demora para pagar o custo tributário. Mas há um custo para o empresário brasileiro hoje que gira em torno de 2 meses do ano, que é a estrutura que o empresário tem que ter hoje para conhecer o sistema tributário e aplicar o sistema tributário sem erro. Porque, além de caro, o nosso sistema tributário é altamente complexo. A quantidade de normas tributárias que são emitidas todos os dias é um absurdo. Então, o brasileiro, o empresário brasileiro, o cidadão brasileiro tem um custo gigantesco, uma carga gigantesca, da qual ele não tem retorno, que é uma diferença grande dos países desenvolvidos, e mais do que isso, hoje ele tem que investir e gastar muito para que consiga a sua empresa conhecer toda a legislação e aplicá-la corretamente. Doutor Marcelo Salomão, imposto mais baixo, isso significa maior produção, maior investimento por parte das empresas, geração de emprego e exportação? Sempre, Arthur. Essa é a lição que os países mais antigos,
que os países estabilizados mostram ao Brasil. Cito um exemplo clássico e conhecido por todos, o Japão. O Japão que já foi devastado por uma guerra, o Japão que já foi depois novamente devastado por situações do tempo, de clima. Toda vez que precisa se reconstruiu rapidamente, como vem fazendo. A primeira medida que o Japão toma é a isenção da maioria dos impostos. A segunda medida que ele toma é que os impostos que são mantidos com alíquotas mínimas, alíquotas baixíssimas. Com isso, ele aumenta e permite que as empresas primeiro se reconstruam rapidamente e que consigam contribuir. O Estado, que sempre arrecadou muito, usa suas reservas para efetivamente tocar as obrigações de educação, de moradia, de segurança, então, saúde. O mundo lá fora dá exemplo para o Brasil nisso. Lamentavelmente, o Brasil não segue. Toda vez que se quer aumentar a arrecadação em países desenvolvidos, a primeira medida é de diminuir as alíquotas. E o importante, Arthur, é que para diminuir a alíquota não precisa de reforma constitucional, precisa de vontade política. Os municípios podem cobrar um IPTU com alíquota menor, um ISS com alíquota menor. Os estados podem cobrar o IPVA com alíquota menor. Os estados podem se unir para cobrar o ICMS com alíquota menor. A União pode cobrar menos também, com alíquotas menores as suas contribuições, o seu imposto sobre a renda. Aliás, o imposto sobre a renda, para ser justo, ele teria que ter umas 10 alíquotas e não 3 fases de tributação. Então, tudo isso seria plenamente possível e não precisa de reforma constitucional, precisa de vontade política, como os países desenvolvidos falam. O ICMS é aquela cobrança feita em todos os produtos industrializados, é isso? Não, esse é o IPI. O ICMS, ele incide na venda de qualquer produto que tenha sido feito ou comprado para ser vendido com lucro. Então, não só produtos industrializados, mas produtos agropecuários, a venda do ovo, você pega do avião ao ovo, toda mercadoria que entra nesse ciclo econômico sofre a incidência do ICMS e ele vai acabar incidindo no bolso da sociedade, porque incide na indústria, incide no atacado, incide no varejo e acaba sendo repassado, obviamente, ao contribuinte. É por isso que existe o princípio da não cumulatividade, que permite aquele sistema de crédito e débito para evitar o efeito cascata, que esse custo vá se acumulando em toda a cadeia e todo o ciclo econômico. Mas acontece que numa alíquota de 18%, é difícil no mundo encontrar um imposto com uma alíquota de 18%, que é a alíquota normal, média do ICMS interno. Já fica muito caro um produto. Você sabia que quase 20% você paga a título do ICMS. Os chamados antigamente tigres asiáticos lá, que se desenvolveram lá, eles cobram esse tipo também de imposto, o doutor Marcelo? Olha, você sabe que, na verdade, mundialmente, um imposto que incida, historicamente o que se faz é o seguinte: cobrar sobre patrimônio, cobrar sobre aumento de riqueza, e não cobrar o ciclo produtivo, porque é interesse da nação o ciclo produtivo. É isso que o Brasil inverte. No Brasil, a maior carga tributária está no ciclo econômico, na produção econômica. É isso que complica o Brasil. Então, para que se tenha ideia, existem alíquotas altíssimas lá fora, mas que incidem sobre o patrimônio. Não sobre o patrimônio da pessoa, sobre o patrimônio da pessoa, sobre o aumento deste patrimônio, mas não sobre o que ela produz e gera, porque isso faz gerar empregos, faz trabalhar também, claro, com a tributação, mas é o que toca o país para frente. E no Brasil não. A maior carga, a maior incidência tributária está focada para o ciclo produtivo. Por isso, não só tigres asiáticos, mas mesmo os países evoluídos que têm, por exemplo, o IVA na Europa, que também é esse mesmo imposto, um imposto equivalente ao nosso ICMS, ele trabalha com alíquotas muito menores. Para que você tenha ideia, em torno de 6%, 8%, a nossa é 18%. Então, não só os tigres asiáticos, os mesmos países que têm naturalmente um imposto sobre o ciclo econômico, eles não são tão altos. E aí o Brasil sai em prejuízo tremendo se comparado com outros países. Nós conversamos com o tributarista Marcelo Salomão, mestre em Direito Tributário, autor do livro ICMS nas Importações e é um dos palestrantes do 9º Congresso Nacional de Estudos Tributários, evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que acontece na capital paulista nesta semana. Ele que vai falar sobre antecipação na aquisição de mercadorias de outros estados. Professor Marcelo Salomão, muito obrigado pela participação do senhor. É um
prazer foi todo meu falar com você, falar com os ouvintes da Rádio Justiça. Um grande abraço a todos.